Amiga, eu vim trazer um assunto hoje, que é um assunto que muitas pessoas me perguntam, mas eu não queria vir aqui trazer de uma forma não de uma forma informativa, mas de uma história, né, pra contar pra vocês de como eu vim parar aqui em Portugal, que muitas das vezes gera essa curiosidade, e eu vim trazer como que isso aconteceu, mas sem ser uma coisa informativa, sabe? Tipo, como que faz pra chegar em Portugal? Mas sem trazer um pouco dessa minha história, que eu sempre gosto de registrar os meus momentos aqui, como eu falo em meu diário virtual. Então eu vim contar um pouquinho dessa história pra vocês. Bom, em 2019 eu pisei pela primeira vez meus pés aqui em Portugal, né? E eu vim parar aqui porque eu conheci uma pessoa, e essa pessoa ela ia vir passar um tempo aqui, ela não tinha ideia de ficar aqui, morar aqui, até porque ela vinha com uma outra pessoa, que ela ia ajudar essa pessoa a se estabilizar aqui, então ela ia ficar um período ali de uns 3 meses, coisas do tipo. E em 2019 a gente acabou se conhecendo e a gente se apaixonou. Conforme foi passando o tempo, né, ela me convidou pra gente vir morar aqui, vir junto com ela. Isso foi em fevereiro de 2019. Em abril, eu estava com a minha malinha de 23 quilos, mudando de país junto com essa pessoa. E muita gente achou uma loucura. Eu nem pensei no caso, porque eu estava extremamente apaixonada. Mas assim, eu vim sem saber nada sobre a cultura, não sabia nada sobre o país, não sabia nada sobre o clima. Completamente irresponsável. Que fez com que muitas coisas que eu não precisava ter passado, aconteceu. De fato, por falta de planejamento. Então, sempre, quando as pessoas decidem mudar de país, né, colocam isso no coração, eu sempre dou a dica de pesquise o lugar que você vai, cultura, enfim. Se planeje financeiramente, não faça a loucura de mudar de país, porque existem diversas dificuldades. Eu enfrentei muitas delas porque eu não tinha esse planejamento. Vim só com a paixão e uma mala de 23 quilos e 500 euros no bolso. E o resultado disso, claramente, foi muita dor de cabeça. Eu passei muita coisa aqui. E o meu intuito quando eu vim pra cá foi de uma fuga, né? Eu tô fazendo esse bate-papo aqui bem amiga, eu vou abrir realmente meu coração referente a essa história. E quando eu falo que eu tive muita dor de cabeça, eu praticamente fugi Fugi da minha realidade, fugi do meu país, fugi das minhas questões. Eu achava que se eu mudasse de país também me ajudaria em muitas coisas. De fato, ajudou em algumas, mas piorou muito a minha cabeça. Eu já não tava tão estável assim, mentalmente falando. Eu tinha muitas questões que eu deveria ter resolvido, questões de ir pra terapia, de fato, e eu não fui. Então, quando você tem essas questões, eu falo muito sobre jogar a poeira pra debaixo do tapete. Se você fica jogando a sujeira ali pra baixo, aparentemente, né, visualmente, tá tudo muito estabelecido, tá tudo muito bem. Só que ainda tá sujo, né? E foi isso que aconteceu. Eu fui jogando tudo pra debaixo do tapete e falei, vamos viver essa história aqui, esse romance. E esqueci de um monte de coisas que são extremamente importantes. Imigrar não é fácil, né? A gente vê muitos vídeos em várias redes, né? Tanto no Instagram como no TikTok, muitas pessoas falando sobre imigração. De vez em quando eu solto uma piada, conto alguma coisa, mas de fato o processo imigratório é muito difícil. Então eu acho que a gente tem que estar muito bem emocionalmente para lidar com as questões quando a gente vai imigrar. Pensa em todas essas questões. Só que eu não pensei em nada disso. Eu só queria viver aquele momento, queria fugir dos meus problemas no Brasil, queria só viver esse momento. Mas quando eu cheguei aqui, a realidade foi completamente diferente. Eu já estava numa relação que eu mal conhecia a pessoa. E isso dá uma diferença quando você vai morar com uma pessoa no Brasil, que se acontece alguma coisa, tu pega tuas malinhas e volta, ou vai viver a tua vida, vai viver, enfim, vocês entenderam, né? É bem diferente quando você muda de país e que os problemas estão acontecendo e não tem pra onde ir, né? Literalmente não existe um lugar pra você ir. Então, eu tive que lidar com muitas coisas que, hoje em dia, se eu passasse por isso novamente, eu não lidaria de jeito nenhum, meu Deus do céu. Dá vontade de dar 3 tapas na cara, mas aquela coisa, não tenho o conhecimento que eu tenho hoje, então tudo bem, né? Abraço aqui as atitudes, as minhas ações e perdoo, né, o que aconteceu. Mas, de fato, não lidaria com nada dessas coisas que eu vivi nesse processo ali entre 2019 e 2020. E para além de todas as coisas que eu tava vivendo, aconteceu a pandemia, né? E quem passou ileso na pandemia, né, minha amiga? Ninguém passou. E se você passou, parabéns, que tu tem um emocional de ferro. Mas assim, foram muitas coisas, processo migratório, relação nova, distante de casa, cultura diferente, língua diferente, que apesar de a gente morar num país que fala português, existe coisas, né, que são diferentes. Inclusive, se você falar que vai fazer um bico aqui, querida, vão perguntar se você faz job, entendeu? Porque bico é
pesquisei o que é bico. A minha saúde mental, eu conheci o fundo do poço, literalmente, quando eu vim pra cá. Achei que eu não sabia mais nada sobre a vida. A minha energia vital foi pra casa do baralho, enfrentando questões da minha relação, enfrentando coisas no trabalho aqui, né, xenofobia, enfim, várias situações. Mas eu não quero colocar aqui como Portugal sendo o pivô de todas as minhas questões, porque não é isso. Eu acho que independente do lugar onde a gente mora, né, quando a gente decide sair do lugar onde a gente vive e vai para novos lugares, a gente passa nossas dificuldades. Mas como eu coloquei, né, como eu pontuei, que imigrar é muito difícil. Então, naquele momento, Portugal, para mim, era o grande fator de tudo. Mas isso mudou quando eu voltei pro Brasil e aí eu vou continuar a história, vocês vão entender. Então, eu esgotei. Assim, literalmente esgotei. Eu não conseguia sair para trabalhar. Eu só ficava dentro de casa. Eu ficava muito depressiva, muito melancólica. E eu falei, cara, eu não tô conseguindo lidar com nada. Tipo, eu simplesmente caí. Eu simplesmente estava no fundo do poço, literalmente, assim. Eu não conseguia ver saída pra nada. Aquela coisa que eu tinha da vida, assim, daquela energia toda, foi se esvaindo, foi, assim, literalmente escapando pela minha mão. E eu falei, gente, eu preciso me encontrar de novo, porque eu tô completamente perdida. E tudo isso eu acho que também gera de uma irresponsabilidade quando eu decidi vir pra cá sem ter noção de nada. Porque quando você tem uma estrutura, né, digamos financeira, mental, você consegue lidar com os problemas da melhor forma possível. A gente tenta. Mas eu decidi assim, de um dia para outro, literalmente, foram 2 meses que eu conheci essa pessoa e decidi mudar de país, foi uma loucura. E eu não tava muito estável com muita coisa. Então realmente foi um lugar aqui, né, que hoje em dia eu moro aqui, mas foi um momento que foi uma péssima decisão ter feito isso. Mas em contrapartida, se eu não tivesse feito tudo isso, eu não estaria aqui novamente. Então não tem como colocar isso como não faça isso, porque de certa forma me ajudou. Porém, se eu puder dar uma dica de coração aí de amiga, seja muito responsável nas suas decisões quando se trata de mudar de país ou mudar de cidade, enfim. Porque é mais fácil a gente resolver as questões e lidar com as situações quando a gente tem um certo planejamento. Então, nessa época, comecei a entender que realmente eu precisava de ajuda, né? Uma ajuda externa, porque eu sozinha não estava conseguindo lidar com nada disso. Enfim, aconteceram várias coisas muito ruins aqui comigo. E então, houve essa conversa de retornar ao Brasil. E foi isso que eu fiz. E quando eu cheguei no Brasil, eu pensei, pô, agora vai começar tudo de novo, né? Eu vou me reerguer, vou conseguir. Mas mesmo assim, ainda passei um longo período, até porque eu vivi a pandemia aqui e vivi a pandemia no Brasil. Porque aqui tava acontecendo toda aquela coisa do lockdown e tudo mais. E não que estava melhorando, mas já estava um pouco diferente. E no Brasil estava começando a estourar. Então eu vivi ali a pandemia num país e no outro. Então não melhorou muita coisa, né? Fiquei pior ainda do que estava aqui. Mas em contrapartida, tinha a situação de que eu tinha um pilar, eu tinha minha família. Se acontecesse alguma coisa, a minha família estava ali do meu lado, né? A gente conhece as pessoas, o Zé da esquina, a gente conhece outras pessoas que podem nos ajudar, temos amigos, enfim. Então, mas a gente estava naquele período fechado, então, se for parar para analisar, não tínhamos ninguém, né? Então, quando eu voltei pro Brasil, eu ainda fui morar em outra cidade, não morei perto da minha mãe, eu tava no interior de São Paulo, que a gente fala grande São Paulo, mas pra mim era interior porque parecia interior, que era Cajamar. Então eu fui pra Cajamar e meu relacionamento tava completamente frustrado, meu relacionamento tava muito infeliz, a gente tava passando muitas dificuldades. E naquela época eu era muito dependente emocional. E eu comecei a perceber que as minhas relações, né, todas as minhas relações passavam por coisas que eu ficava, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá legal, eu acho que tem alguma coisa que eu preciso melhorar. Eu era crente, eu tinha certeza que todos os problemas das relações era eu. E foi aí que eu busquei a terapia. Eu busquei a terapia nesse sentido, mesmo sabendo que existiam muitas outras coisas das quais eu tinha que focar, né, para resolver, para entender, para me perdoar, para perdoar o outro, enfim. Existiam muitas coisas, mas foi nesse momento que eu busquei a terapia, que foi quando eu falei, eu não consigo mais. Eu realmente não consigo mais, assim, eu vi minha vida acabar, literalmente, assim, gente. É bem pesado falar isso, mas eu senti que minha vida tinha acabado. Então eu falei, eu preciso de ajuda. E foi o que me salvou.
literalmente me salvou a terapia, por isso que eu falo muito sobre isso, o quanto ela é importante, o quanto todo mundo deveria ir pra terapia, nem sempre é por um motivo tão grave, tão forte, às vezes é uma questão do trabalho que tu não consegue desenvolver, é uma questão familiar, uma questão de amizade, enfim, eu acho que todo mundo, assim, se eu pudesse, dava de presente assim, ó, tô, uma terapia, porque foi incrível mesmo, e quando a gente vive uma coisa muito boa, a gente quer compartilhar, então, eu sempre que posso, tô aqui, amiga, tem a terapia, bora na terapia, que tá tudo certo. Enfim, cada um no teu processo, né? Mas como me salvou, literalmente, eu sempre fico com essa coisa, tipo, vamos lá, que ela é assim, ó, top. Uma coisa que eu queria falar com vocês é um fator que a gente tem uma coisa assim meio chata com relação a isso, que é dar 2 passos pra trás. Vivemos numa sociedade que fala pra gente que dar passinhos pra trás, né, dar o reset ali, é muito ruim, que a gente não pode fazer isso, a gente tem que sempre seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente. Mas eu acho que esse reset que eu dei, que eu acho que esse momento que eu dei esse reset, que foi a minha volta pro Brasil, ela foi extremamente importante. E eu tenho na minha cabeça que quando a gente dá passinhos pra trás, a gente consegue pegar impulso pra ir pra frente. Então, quando eu me vi em toda essa situação, eu falei, eu preciso me reerguer, mas eu não consigo. Então, eu vou começar a dar passinhos pra trás mesmo, tudo bem, é isso. Quando eu voltei pro Brasil, muita gente ficou tipo, nossa, por que que tu fez isso? Eu não acredito, era um sonho viver isso, você tá desistindo. O quanto que eu vi que as pessoas estavam falando que eu tava desistindo, sabe? E a gente não tava desistindo, eu precisava de um reset, eu precisava dar 2 passos pra trás, porque não adianta eu estar num país, né, que tipo assim, é um sonho, né, era meu sonho também viajar pra fora, mas viver esse sonho a custo da minha saúde mental, sabe? Eu não tava feliz. Então, a gente tem que repensar sobre essa coisa da gente voltar pra trás e o quanto faz bem de vez em quando, né? Não é pra todos, mas de vez em quando faz bem a gente dar uma olhadinha pra trás e falar, pô, é isso, sabe? Às vezes é uma questão do trabalho, às vezes é uma questão de um relacionamento, enfim. Pode ser em vários fatores diferentes, em vários lugares diferentes. Mas é importante, às vezes, a gente olhar pra nossa vida e entender se realmente tá fazendo sentido continuar certas situações. Então eu vi que era necessário e por mais que as pessoas falassem, eu ficava pensando, pra mim foi importante, tanto que eu fiz um vídeo, voltei pro Brasil, contei algumas coisas e naquela época eu coloquei como Portugal um sinônimo de tinha muita mágoa, sabe? Eu tinha muita mágoa em referente ao país, porque eu achava que era o país em si que tinha trago tantos problemas pra minha cabeça, mas não, gente. Claramente, o país, mudar de país fez com que minha cabeça piorasse muito mais. Mas não foi o país em si, né? Aquilo já estava dentro de mim. Então, hoje em dia eu penso completamente diferente. Porém, existiu, né, certos fatores aqui que não foi tão legal para minha vivência. Mas não significa que para você seja igual. Cada um é cada um. Só para contextualizar o porquê que eu voltei, quando eu estava voltando pro Brasil, dentro do avião, eu olhei para a janela e fiquei assim, graças a Deus, tô indo embora. Adeus. E eu juro por tudo que é mais sagrado neste universo, que eu escutei uma vozinha dentro da minha cabeça falando assim, anjo. Não falou anjo, mas disse assim, isso não é um adeus, é um até logo. Eu fiquei passada com isso, eu fiz o sinal da cruz e falei, não, Deus, eu não quero isso, não me permita viver tudo isso novamente, porque eu tava com aquele peso no coração. E aí fiquei com isso. Beleza, eu voltei pro Brasil, né? Continuei meu relacionamento, acabou, foi um caos e, né? Segui minha vida, aluguei minha casa, enfim. Aí, entre idas e vindas, né? Porque aquela coisa, não conseguia me desvincular daquela pessoa e ficamos entre idas e vindas. E essa pessoa me comunicou que gostaria de voltar. Quando ela me comunicou isso, perguntou se eu queria voltar de novo. Eu falei, Deus que me livre. Não, eu quero voltar de jeito nenhum. Nossa, mas nada nesse mundo faria eu voltar. Nem o meu amor por aquela pessoa, que eu acreditava que era um amor por aquela pessoa, né? Que na verdade era uma dependência emocional. Mas aquilo ali ressoou com alguma coisa dentro de mim, tipo assim, porque tudo que eu vivi aqui, eu não vivi do jeito que eu queria. Eu não queria ter vivido essa experiência do jeito que eu vivi. E eu coloquei que a pandemia também foi um problema, a minha cabeça foi um problema. Então eu senti que eu tinha muita coisa pra viver aqui, mas que eu não consegui por conta de todos os fatores que eu falei aqui pra vocês. Então, de fato, eu fiquei com aquilo assim no meu peito, tipo assim, nossa, eu tive uma oportunidade incrível mesmo, e eu não consegui lidar com isso, eu não consegui viver essa experiência. E fiquei aqui remoendo na minha cabeça, e se eu voltar? E se eu voltar?
né? Mas na minha cabeça, conforme foi passando as coisas, eu entendi que eu não poderia voltar por conta dessa pessoa. E que se eu voltasse, teria que ser com minhas próprias pernas, sozinha, batalhar sozinha, viver sozinha. Então, essa coisa foi formulando dentro da minha cabeça. Tanto que as coisas foram acontecendo para que eu voltasse, né? E, gente, não tinha a menor condição de voltar. Financeiramente falando, zero, né? Eu tinha minha casa, ganhava pouco, não ganhava muito bem, eu trabalhava na DHL, então ganhava um salário mínimo, trabalhava, só tinha uma folga por semana, era um caos. Mas eu simplesmente falei assim, não, mas e se eu fizer isso? E conversando muito na terapia, e me entendendo um pouco mais, eu falei, eu mereço viver sonho de novo, né? O que que impede de eu viver essa realidade? É o dinheiro? A gente pode fazer um empréstimo, a gente pode resolver. É a saúde mental? Estamos resolvendo na terapia, né? Então, o que que me falta para fazer isso dar certo? E foi aí que eu descobri que o empréstimo no banco é 2 palitos, minha filha. Aí eu falei, eu quero saber que o Serasa que lide com a situação, porque eu mesmo vou me embora. Gente, as coisas foram acontecendo. Eu conheci uma pessoa... Conheci não, eu tinha um amigo no Instagram que tinha uma amiga que ia vir pra cá. Inclusive, ela ia vir um dia antes que eu. Ela tinha alugado um quarto. E a gente começou a trocar ideia no Instagram. E ela falou, olha, se você quiser, eu compartilho o quarto com você. E eu falei, topo, é isso. Mandei o dinheiro, né? Peguei o empréstimo, peguei o dinheiro que eu tinha pego na minha... Como é que fala? Quando você finaliza o trabalho? Encerramento ali do meu trabalho, que eles dão um dinheirinho. Comprei a passagem, falei com a minha mãe. Falei, mãe, é isso, eu quero viver isso. Ela falou assim, é por você? Eu falei, é por mim. Dessa vez é por mim. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Comprei a passagem e, gente, conversei muito com Deus, assim, eu acredito em Deus. Tive essa conversa com ele, eu falei, Deus, se for pra eu fazer isso, se for o melhor pra mim, que encaminhe, que dê certo. E, gente, eu tinha muito medo de ser parada na imigração, porque eu já tinha vindo pra cá, já tinha os meus carimbos ali, que eu já tinha ido e que era pra voltar e eu não voltei, enfim, várias situações. E então eu falei assim, cara, se eu passar, é sorte, é muita sorte. E eu passei assim. Gente, quando eu pisei o pé no aeroporto, falei, caraca. Mas, gente, isso foi muita terapia, né? Muita terapia pra entender se realmente eu estava fazendo aquilo por mim, se, enfim, se era o certo a se fazer, se eu estava pronta. Mas, na real, que a gente nunca tá pronto, de fato, pra fazer as coisas. Mas eu falei, eu vou encarar isso. E se der errado, eu tenho pra onde voltar. Eu acho que a melhor coisa no mundo é quando a gente tem essa base, né? Porque antigamente eu sentia que eu não tinha isso. Porque como eu tava fugindo a primeira vez de toda a minha realidade, de todas as situações, eu sentia que eu não podia voltar, sabe? E mesmo assim eu voltei. Mas eu consegui virar esse jogo todo e conseguir viver essa experiência de fato como estou vivendo hoje. E graças a Deus eu consegui da melhor forma, sabe? Eu continuo na terapia, já faz 3 anos que eu tô, foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu tenho uma vida muito estável, muito boa, muito segura. A minha relação com a minha mãe mudou muito. A gente é grandes amigas hoje em dia. A gente torce muito uma pela outra. Eu consigo ajudar minha família daqui, eu consigo viver minhas experiências, viajar. Nesse meio termo todo, encontrei uma pessoa incrível na minha vida. E eu fico pensando se eu não tivesse vivido isso, sabe? Então, por mais que na minha antiga relação eu vivi coisas não tão boas assim, eu sou grata, né? Às vezes a gente tem essa coisa no coração de ser muito... carregar um peso, um fardo muito ruim sobre as pessoas que a gente se relacionou e que as experiências não foram tão boas, né? Mas eu tenho essa gratidão, sabe? Porque essa pessoa me apresentou esse universo todo. E por mais que muitas coisas fizeram com que a gente se desvinculasse, e eu agradeço, de fato, por a gente ter conseguido sair uma da vida da outra e seguir os seus caminhos, né? Então, ela me apresentou tudo isso e eu sou muito grata. Eu não tenho como dizer pra nenhum ex meu que eu não sou grata por tudo que eles me ofereceram, né? Enquanto estávamos na relação. Apesar de ter vivido muita coisa bosta, né? Que vai deixar abaixo, a gente tem que ser grato, sabe? Eu acho que se a gente ficar vivendo a vida pensando em todo o mal que as pessoas fizeram e não conseguir ver nada de bom nisso, a gente fica bem mal, né? A gente fica xoxa capenga. Mas eu consigo ver as coisas boas que me aconteceram, apesar de todos os pesares. Então, foi isso que me fez mudar pra cá. Eu tinha essa coisa muito forte no meu coração de não ter conseguido viver essas experiências. E eu me dei essa oportunidade de viver de novo, sabe? Do meu jeito. Então, foi por isso que eu me mudei novamente. E, gente,
a minha vida no Brasil era muito difícil, sabe? E aqui não é fácil, sabe? Eu tenho que trabalhar muito para conquistar as minhas coisas, existem várias dificuldades ainda, mas eu sinto que, financeiramente falando, por mais que eu ganhe um salário mínimo, ganhava um salário mínimo no Brasil e ganho um salário mínimo aqui, a minha vida é completamente diferente. Até porque eu sinto também que a minha relação comigo mesma mudou muito, eu acho que isso também faz a gente prosperar de diversas formas. Então, enfim, gente, essa é a história, né, de como que eu vim parar aqui. Não é como eu falei, não era um vídeo muito explicativo, muito informativo sobre como faz pra vir pra cá e coisa do tipo. Mas eu queria abrir meu coração aqui porque às vezes eu sinto que alguém precisa ouvir isso, né? Eu precisei ouvir isso algum dia. Então, quem sabe você que tá aí também tá precisando ouvir isso também. E é isso, gata. Se vocês quiserem mais vídeos assim, contando histórias e conversando nesse bate-papo que eu adoro imenso, como eles falam aqui, vocês deixam no comentário que eu trago mais histórias pra vocês.